E o Inter é um dos clubes interessados num dos destaques do Campeonato Brasileiro. E aqui eu te conto quem é esse jogador e qual a possibilidade dele virar reforço do Colorado para 2024. Fica ligado, a partir de agora eu tô te trazendo todos os detalhes. Mas antes a gente lembra aqui do Banrisul, porque o Banrisul tem um empréstimo consignado para beneficiário INSS, também seja aposentado, pensionista ou BBC Loas. Tu vai saber mais clicando no link da descrição. Bora nessa então, vamos falar sobre o Inter, vamos falar sobre esse meio-campista que é um destaque do Campeonato Brasileiro. Na verdade ele é volante para substituir Johnny. Esse é um dos nomes que agora entram no radar do Colorado, a gente já trouxe essa informação para vocês. O Inter tem como prioridade um volante e um atacante, e o volante começa a surgir alguns nomes por aí, e um deles é Denilson. Meio-campista, volante, vamos lá, volante do Cuiabá, 22 anos de idade, 1,80 m, jogador alto, importante trazer isso, porque o Inter tem hoje no seu elenco jogadores que jogam na primeira função do meio-campo, que são talvez razoavelmente baixos, como o Gabriel, né? É um problema que a gente tem do Gabriel, principalmente nessas questões de bolas aéreas e tudo mais. E o Denilson tem esse 1,80 m aí que já conta muito para que ele vire uma das principais opções, né? O plano A, plano B, para a temporada de 2024 para o Inter. Não é só o Colorado que está interessado nele, tá? Tem outros dois clubes do futebol brasileiro, dois clubes lá do Rio de Janeiro, Vasco da Gama e Fluminense, que também gostariam de contar com o futebol do Denilson. A informação saiu hoje, informação que foi confirmada com o empresário do atleta, com o staff do atleta. Eu tentei até conversar com o staff e ainda não consegui mais detalhes sobre como é que está a situação do Denilson lá com a equipe do Cuiabá, mas o que se sabe é que é um jogador que está sendo importante nessa temporada que o Cuiabá faz, 9º colocado, 47 pontos, está bem melhor que o Inter na competição. E o Denilson virou uma das peças principais dessa equipe. Das 34 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Denilson jogou 29, boa parte como titular, então dá para se dizer aí que virou uma das principais peças, é um dos principais destaques. No último jogo, na vitória do Cuiabá para cima do Fortaleza, ele chegou a dar uma assistência. Então é um jogador que tem muita qualidade, tem muita bola no pé, e o Inter começou a observar mais esse jogador e é um dos interessados, procurou saber mais, não só com o staff, mas já procurando a direção do Cuiabá para entender um pouquinho mais como é que vai ser essa sequência de temporada do Cuiabá, se vai querer manter o Denilson por lá ou se está disposta a negociar esse jogador para 2024. O valor que tem do Denilson hoje, pelo menos no Transfer Marketing, tá? É de 600 mil euros. Isso dá um pouquinho mais de 3 milhões de reais. Pô, se tu for olhar por esse lado, uns destaques do Brasileirão, é um valor muito baixo. Mas é óbvio que isso vai aumentar no final da temporada. É óbvio que o Cuiabá vai querer um pouco mais em cima desse jogador. Então, por isso, não dá pra gente se basear hoje no que o Transfer Marketing tá falando que o jogador vale. Hoje tá falando que vale 600 mil euros, mas é óbvio que o Cuiabá vai querer um pouquinho mais, daqui a pouco 1 milhão de euros ou até 2 milhões de euros, que aí daria um pouquinho ali, chegaria a 10 milhões de reais. Tendo em vista o valor que a gente vai receber pelo Johnny, que é de 6 milhões de euros, dá pra se dizer que é um valor baixo, né? Tanto para um jogador de 22 anos de idade, que tem muita bola no pé, é um cara que é destro, né? Tem a perna direita aí a seu favor. O Cuiabá joga numa situação assim de dois homens do meio campo. É um pouquinho diferente da questão do Inter. Muitas vezes o Denilson joga ao lado do Fernando Sobral, ou se não, joga ao lado do Ranieri, que também foi outro jogador que na temporada passada teve no radar do Inter. Não é só o futebol brasileiro que tenta procurar esse jogador, também tem o futebol russo em cima do Denilson. Então, assim, a gente vai ter que esperar o final do Campeonato Brasileiro. Isso foi uma fala do próprio empresário, né, procurado pela reportagem. Foi uma fala do empresário que tem que, né, esperar o final do Campeonato Brasileiro para saber como o Cuiabá vai querer conduzir essa negociação do Denilson, mas é um jogador que entra no radar. Assim como o Eric, do Atlético Paranaense, que já está a três janelas de transferências no radar do Inter, e o Inter já quase conseguiu fechar negócio por ele numa troca pelo David, né? O David teria ido para o Atlético Paranaense, o Eric chegaria por aqui por empréstimo, não seria algo em definitivo, seria algo por empréstimo. O Denilson agora também entra no radar do Colorado. Para mim é muito bom quando o Inter vai em destaques do Campeonato Brasileiro.
dá para se dizer que deu certo, né? Entre aspas, essa questão de tu procurar destaques. Gabriel Barros não foi muito legal, que o Inter tentou na questão do estadual ali, mas o Rômulo foi um cara que deu resposta. Daqui a pouco, um cara que conseguiu performar com a camisa do Cuiabá, mesmo com as dificuldades que tem o Cuiabá, ele conseguiu se destacar por lá, ele pode sim se destacar ali na frente com a camisa do Inter. O contrato do Denilson com o Cuiabá vai até final de 2027, é um contrato bem longo, o Denilson que chega no início dessa temporada no Cuiabá, ele pertencia ao Bangu do Rio de Janeiro, e ele chega ao Cuiabá com um contrato então até 2027, fechou um bom contrato de 4 anos com a equipe do Cuiabá, então o Inter vai ter que negociar a partir do final do Campeonato Brasileiro com a equipe do Mato Grosso para saber como é que vai ficar essa situação do Denilson. Acho um bom nome, tá? Acho um bom nome, realmente, um jogador que me agrada, principalmente vendo os lances dele. Claro que a gente não pode se basear tanto por highlights, mas é um cara que já deu resposta dentro de uma competição que é difícil, que é o Campeonato Brasileiro. Conseguiu já marcar um gol, já deu 3 assistências jogando na primeira função. Daqui a pouco no Inter ele pode sim atingir o seu melhor nível. E aí o Inter ali na frente conseguir vender o Denilson pelo valor ainda maior. Contrata um jogador por 2 milhões de euros, ali na frente tu consegue pagar bem, tu consegue receber muito mais, assim como vai acontecer com o Rômulo. O Inter vai pagar 3 milhões e meio de reais para a equipe do Atlético, lá na frente o Rômulo vai valer muito mais. A gente já viu se especular aí 3 milhões e meio de euros pelo Rômulo, então tem que ver como é que vai ser o andar da carruagem, mas assim como a Rádio Inferno já trouxe para vocês, e a gente bate muito na tecla que a gente tem que essa gestão tem como prioridade buscar um volante e um atacante. Um volante para substituir o Johnny e um atacante, já pensando num parceiro para Ener, mas também já pensando nessa saída do Maurício. Daqui a pouco mais Eduardo Cudê recua um pouquinho mais o Wanderson e atua com outros 2 atacantes lá na frente. Mastriani é um cara que agrada muito a direção do Inter, também tem outros nomes aí no radar. Eu gostaria muito de ver o Inter fazer uma proposta para o Verratti do Vasco, ou até mesmo o Ignacio Ramírez do Nacional. São 2 bons jogadores e que poderiam sim ser parceiros do Ener. A gente viu o Ener muito caindo pela esquerda nos últimos jogos, daqui a pouco tu tem um centroavantaço lá na frente, vai fazer toda a diferença. Mas é o Inter, já olhando para 2024, já olhando em bons nomes, e eu quero saber a tua opinião sobre isso. O que tu acha? Quem que o Inter deve trazer de volante? Traz um nome pra gente, de um volante, de um atacante, que tu gostaria de ver vestindo a camisa do Colorado na próxima temporada. Também não esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo com mais colorados. E claro, sempre lembrando do apoio master do Banrisul que tá com empréstimo consignado para beneficiário INSS, também seja aposentado, pensionista ou BPC Luas. A gente volta com mais informações na sequência, porque aqui é de Colorado para Colorado. Valeu!